A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, temos esta grande oportunidade de estarmos juntos, reunidos, para estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a segunda epístola de Timóteo, sobretudo o capítulo número 3, na sua inteireza. Tal capítulo fala sobre a admoestação para um soldado de Cristo. Vamos ler do versículo 1 ao 17. Lembrando que dos versículos 1 a 9 trata do perigo da apostasia. E já dos versículos 10 a 17 fala sobre a proteção contra a apostasia. Então, é um fato, a apostasia ela se intensifica e culminará nos finais dos tempos. Sobretudo, isso facilitará e dará uma base para que o anticristo, quando efetivar aí o seu reinado durante o período da grande tribulação, possa então ser aclamado como o grande salvador da humanidade. Mas sabemos que é uma falsidade, né? É algo falsificado, é uma mentira, um engano de Satanás. Mas o mundo que nós vivemos, meus irmãos, aponta para isso. Por quê? A apostasia já está aí. Cada dia se acirrando, as pessoas cedendo a ela, e infelizmente se arrastando e se avolumando e agregando muitas pessoas, levando inclusive muitos daqueles que até pouco tempo atrás estavam firmados na palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus é que nos fala sobre isso. E ainda, de maneira breve, né, devido à limitação do nosso tempo, nós estaremos então tratando desses assuntos, tentando aí elucidar esses eventos de acordo com o tema então que nos é proposto, a apostasia, a tribulação, o qual nós já tratamos em um estudo passado, e sobretudo hoje sobre o anticristo e o seu reinado, e qual a relação da apostasia com o reinado do anticristo. Mas sobretudo é necessário frisarmos que a palavra de Deus, embora nos registre e fale sobre esses eventos, nos mostra ainda que os crentes verdadeiros, os fiéis, que creem e permanecem firmes no Senhor, têm aí o antídoto contra a apostasia. E sobre isso que nós estaremos então discorrendo neste dia com a ajuda do Senhor. Porque sem Jesus, sem o Senhor, sem seu Santo Espírito, nada nós podemos fazer. Mas vamos lá ao que relata para nós a segunda epístola de Timóteo, capítulo número 3, dos versículos de número 1 a 17. Capítulo 3 da sua inteireza. Diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Fizemos aqui o versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Prosseguindo, versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu
com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Graças a Deus. Então, aqui posta essa leitura, a qual já foi feita. Nós agora, então, vamos avançar na temática, com a ajuda do Senhor. Prossigamos, então, meus irmãos. A revista chamada do mês de julho de 2020, ano 51, número 7, na sua página de número 5, nos traz um artigo escrito pelo pastor Nathanael Winkler, o qual destaca que a palavra de Deus nos instrui a não nos preocuparmos, mas lançarmos nossas preocupações sobre o Senhor. No entanto, este pastor, ele faz aqui uma observação sucinta e muito interessante, que nos faz verificarmos que estão ocorrendo eventos que são inéditos na história do mundo. E alguns outros que se repetem, aumentam em intensidade e em frequência. E ainda que tudo isso nos dá uma interpretação de que tudo está caminhando para a volta de Cristo. Contudo, ainda deve-se observar que para este mundo haverá o reinado do anticristo, e que o mundo anseia por este governo, deste homem que governará a terra durante o período da grande tribulação. Mas vamos aqui à leitura do que nos narra o pastor Nathanael Winkler. Abre aspas. Nesta crise do coronavírus, há manifestações das mais diversas teses da parte de políticos, virologistas, doutores, professores e especialistas. No meio de tudo isso, quem afinal tem razão? Em quem podemos acreditar? Nações, países e estados diferentes atacaram o problema de maneiras distintas. Muitas opiniões foram sufocadas na mídia social e descritas como fantasia. O mundo inteiro parou. Desde a Segunda Guerra Mundial, não ocorreu nenhum outro estado global de emergência como este. Como continuar? E os pequenos empresários, as empresas aéreas ou de hotelaria, qual seria o preço aceitável para as medidas contra o vírus? Subitamente, democracias esclarecidas tornaram-se ou transformaram-se em estados policiais. Houve monitoramento com drones e através dos celulares. Na Itália, a polícia usou helicópteros para caçar pescadores, e na Espanha, uma unidade especial prendeu um surfista. Aplicaram-se recursos que normalmente se enquadram apenas na luta contra o terrorismo. As fronteiras dos países voltaram a ser controladas. Onde ficou a União Europeia? E onde foram parar os inúmeros diferentes sexos da ideologia de gênero quando
As estatísticas só listaram homens e mulheres doentes. De repente, pais e filhos voltaram a se reunir e a ter mais tempo uns para com os outros, porque os núcleos sociais e as creches foram fechados e se implementou a educação e o trabalho em casa, o homeschooling e o home office. Qual seria o resultado desta crise? Como crentes, muitas vezes vemos conspirações por trás de tudo. Mas será que a crise do coronavírus não revela, antes de tudo, Deus falando? Ele quer que nos humilhemos diante dele, que o busquemos e mudemos nossa mentalidade. Ainda estamos no tempo da graça e Deus fala. Toda essa situação, porém, também nos lembra que virá um momento em que Deus falará pela última vez. O tempo do juízo, narrado em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, e também Apocalipse, capítulo 9, versículos de 13 a 15. Mas, justamente durante essa grande tribulação, é que as pessoas reafirmarão a sua rebeldia, conforme narrado no livro do Apocalipse, capítulo de número 9, versículos de número 20 e 21, o qual nós estaremos lendo nesse momento. Apocalipse, capítulo de número 9, versículos de número 20 e 21. Vamos ver o que nos narra as Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor sobre essa rebeldia. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E prossegue o autor, o pastor Nathanael Winkler. Mesmo quando Deus nos demonstra que não controlamos nada, o homem declara: vamos conseguir. Sim, podemos limitar epidemias e catástrofes, e em parte até impedi-las, mas mesmo assim, as próximas virão certamente. Ao fim e ao cabo, a rebelião humana culminará com o nosso mundo adorando outro alguém, o anticristo. Os eventos dos últimos meses nos mostram a rapidez com que se consegue conquistar o controle sobre toda a humanidade. Sem grande resistência, se impuseram impedimentos à circulação e, de repente, em muitos lugares, só se tornou possível comprar e vender sem o uso de dinheiro vivo. O anticristo saberá tirar proveito disso, conforme demonstra Mark Hitchcock em seu livro sobre o anticristo. Este será um gênio intelectual, conforme narrado em Daniel capítulo 8, versículos de número 23 a 25. Retórico, conforme narrado no livro do Apocalipse, capítulo 13, dos versículos de 5 e 12. Político, conforme também ainda o livro de Apocalipse nos narra no capítulo 17, dos versículos de 11 a 13. Econômico, no mesmo livro do Apocalipse encontra-se a guarida no capítulo 13, dos versículos 16 a 17. Militar, livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. E religioso, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. John Phillips declara: ele terá resposta para os horrendos problemas da humanidade. Ele será a obra-prima do engano de Satanás, o falso Messias do mundo. Com entusiasmo ilimitado, as massas o seguirão e prontamente o entronizarão em seus corações como o Salvador do mundo e como Deus. Fecha aspas. Desta forma, meus irmãos, nós daremos prosseguimento aos estudos
sobre o período da grande tribulação, mas nos limitando ao personagem que nós estamos estudando hoje, que é o Anticristo. E a respeito dele e do seu governo, vamos agora estar fazendo uma referência, usando aqui o livro O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos, publicado pela CPAD, edição do ano de 2015, do autor, professor e pastor Elinaldo Renovato, na página de número 88 e também a de número 89, que tem como título O que vai acontecer na grande tribulação? O anticristo se manifestará. Quem é ele? Será o governante mundial, um ditador ardiloso, que usará toda a sua influência para obter o apoio dos povos. O anticristo é a besta que João viu, que subiu do mar. Mar, na tipologia bíblica, significa povos, conforme é narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia, conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. 7 cabeças, um homem super inteligente, 10 chifres, poder global, 10 diademas, será muito glorioso perante a humanidade, um nome de blasfêmia. Ele é anti-Deus, anticristo e anti-Espírito Santo, e blasfemará e levará os povos a blasfemarem contra Deus. O espírito dele já está no mundo, conforme é registrado em 1 João, capítulo de número 2, versículo 18, e também capítulo 4, versículo 3. Há mais de 2000 anos, esse personagem sinistro já pode estar no mundo, no presente século. B. Suas características: será um super-homem, nascido de mulher, conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. A besta que subiu do mar de povos será o líder político espiritual, fará grandes coisas, conforme Daniel, capítulo 7, versículo 8, também versículo 20 e 25. Enganará a terra que clama por soluções, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. A maioria não quer saber de Jesus, mas aceitará o anticristo. Fizemos aqui, meus irmãos. A maioria não quer saber de Jesus, mas aceitará o anticristo. Prossegue o autor. Ele é chamado de a besta, conforme Apocalipse 13, versículo 1. O homem do pecado, o filho da perdição, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O anticristo, 1 João, capítulo 4, versículo 3. O assolador, Daniel, capítulo 9, versículo 27. É a ponta que tinha olhos, Daniel, capítulo 7, versículo 8, também 20 e 25. Será uma pessoa super inteligente, com alto poder de oratória e demagogia, conforme Apocalipse, capítulo 13, versículos 2 e 5, que impressionará o mundo, como o fez Hitler na Alemanha nazista. Com capacidade diabólica, o ditador alemão convenceu um povo culto a se tornar sanguinário e destruir milhões de pessoas, como judeus, por causa de sua raça, eliminar doentes, deficientes, homossexuais, ciganos,
todo esse crime em nome de uma raça pura. O diabo cega os entendimentos dos ímpios, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. C. O mundo clama por um governo único. Em 1968, foi fundado o Clube de Roma, que concluiu ser necessário que haja um governo único na Terra. Isso é significativo em termos proféticos. Além disso, a situação caótica do mundo fará com que o povo busque um Salvador potente, e o anticristo se apresentará como tal. Terá a eficácia de Satanás, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Será por excelência um líder político. Haverá uma confederação de nações sob a liderança do anticristo. Em 1957, em Roma, foram criados os Estados Unidos da Europa. Hoje, no âmbito da Comunidade Europeia, que conta atualmente com 28 Estados-membros, no ano de 2015, na visão de Nabucodonosor, de uma grande estátua que representava todos os reinos do mundo, até o final dos tempos, os 10 dedos da estátua representam 10 reinos, resultantes do antigo Império Romano. O quarto animal, registrado em Daniel, capítulo 7, versículo 24, que estarão em evidência nos fins dos tempos. Fecha aspas. Nesse sentido, ainda estaremos citando aqui o contido no livro O Anticristo. Ele está presente e ativo na Terra, da editora Vida, do autor Dr. Ed Hindson, na sua página de número 11, 12 e 13, inicialmente. Declara o doutor Ed Hindson, abre aspas, o futuro governante mundial. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. As profecias bíblicas predizem claramente o surgimento do anticristo nos últimos dias. Muitas pessoas creem que o grande jogo final, representado pelo milênio, já começou. Quanto mais a civilização corre rapidamente em direção ao seu desfecho, a aparição de um poderoso governante mundial torna-se quase inevitável. A questão mais importante para a nossa geração é se esse governante já existe e se encaminha em direção ao poder. Este livro representa uma tentativa de responder às perguntas mais comuns em relação ao anticristo. Como podemos saber sua identidade? Que evidências temos para identificá-lo? Quando ele assumirá o controle da política e da economia mundiais? A Bíblia prediz que o caos mundial, a instabilidade e a desordem aumentarão quanto mais nos aproximamos do final dos tempos. Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerra e fome, e peste, e terremotos em vários lugares, conforme Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. O pastor Ed Dobson observa: a Bíblia também prediz que esse caos preparará o caminho para o surgimento de um novo líder, capaz de negociar a paz mundial, prometendo segurança e harmonia. Esse líder é aquele que os estudiosos da Bíblia, em geral, identificam como o anticristo. Ironicamente, o termo anticristo só aparece em 1 João, capítulo 2, versículos 18 a 22, e também no capítulo 4, versículo 3.
e o apóstolo utiliza-o tanto no singular, o anticristo, como no plural, muitos anticristos. Refere-se ao fato de já terem ouvido falar sobre a vinda futura do anticristo, mas depois os surpreende, anunciando que muitos anticristos já haviam surgido. O apóstolo define esses anticristos inferiores como os mentirosos, que negam que Jesus é o Cristo. Nesse sentido, anticristo é qualquer falso mestre que negue a pessoa e a obra do Filho de Deus. Esses mestres são verdadeiramente contra Cristo. Em 1 João, capítulo 4, dos versículos de 1 a 3, o apóstolo adverte-nos quanto a provar os espíritos, para sabermos com certeza se provém de Deus. Novamente, ele adverte que muitos falsos profetas, do grego pseudoprofetes, têm surgido no mundo, para quem Jesus não foi enviado por Deus. É nesse sentido que João anuncia que o espírito do anticristo já está no mundo. Prossegue o autor, Dr. Ed Hindson. Considerando a expressão espírito do anticristo em sentido amplo, podemos dizer com certeza que já está em operação, sendo capaz de fazer qualquer coisa para enfraquecer, negar e rejeitar a verdade de Jesus Cristo. Esse espírito está no mundo desde o primeiro século e opõe-se ativamente à obra do Filho de Deus na terra. O Dr. Gregory Boyd enfatiza que o universo está marcado pelo conflito espiritual. Em seu excelente livro, God at War, Deus em Guerra, ele escreve: dificilmente encontramos uma cultura passado ou presente que não faça uma preposição dessa perspectiva. Da perspectiva transcultural, o entendimento de que o cosmos está infestado de seres espirituais é senso comum. Nós, ocidentais, é que somos excêntricos, pois acreditamos ser os únicos agentes capazes de influenciar outras pessoas. Sem dúvida alguma, os escritores da Bíblia criam que o espírito anticristo já estava em operação no primeiro século do cristianismo. Portanto, a oposição, a perseguição e até mesmo o martírio não os tomaram de surpresa. Tinham convicção de que a batalha espiritual entre Cristo e o anticristo já havia começado. Grant Jeffrey apresenta inúmeros exemplos de referências ao anticristo em obras da igreja primitiva, como Apocalipse de Pedro, o Didaquê, a Ascensão de Isaías e a Epístola de Pseudo-Tito, bem como nos escritos de vários pais da igreja, como Irineu, Jerônimo e Hipólito. Irineu, que foi aluno de Policarpo, discípulo, por sua vez, do apóstolo João, disse que o anticristo viria como um apóstata, a própria personificação da apostasia satânica. Desde os primórdios do cristianismo, os cristãos tinham convicção de que um governante mundial finalmente entraria em cena, sendo a personificação do próprio diabo. O livro de Apocalipse, capítulos 12 e 13, apresenta a trindade ímpia, composta por Satanás, o anticristo e o falso profeta. Assim, o verdadeiro poder por trás do anticristo pertence a Satanás, o pai da mentira. É o criador da encarnação do maior mentiroso do mundo e a fonte da mentira que condenará multidões ao juízo divino, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Fecha aspas. Agora, prosseguindo na mesma obra, avançando para a página de número 17, 18 e também 19. Abre aspas, prossegue o Dr. Ed
Ritson sobre a genialidade e o poder do anticristo. O anticristo será o líder mais incrível que o mundo já conheceu. Superficialmente, parecerá o epítome da genialidade e do poder do ser humano. Arthur Pink escreve: Satanás teve amplas oportunidades de estudar a natureza humana caída. Ele sabe muito bem fascinar as pessoas com a sedução do poder. Sabe satisfazer a sede de conhecimento. Pode agradar o ouvido com a música e os olhos com a beleza mais embriagante. Sabe exaltar as pessoas às alturas mais estonteantes da grandeza mundana e da fama, e sabe controlar essa grandeza de forma que seja usada contra Deus e contra o seu povo. Para Arthur Pink, o anticristo tem genialidade. Primeira, intelectual. Segundo, na eloquência. Terceiro, na política. Quarto, comercial. Quinto, militar. Sexto, administrativa. E sétimo, religiosa. Talvez sua característica mais marcante seja apresentada em Daniel capítulo 11, versículo 21, a qual diz que ele tomará o reino com engano, com intrigas. Temos aí o mestre do engano, que recebe seu poder do pai da mentira. Muitos acreditam que será o próprio Satanás encarnado, o que explica a recuperação miraculosa profetizada em Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Grant Jeffrey apresenta vários contrastes entre Cristo e o anticristo, diferenças patentes. Eis alguns deles. Cristo traz a verdade, o anticristo a mentira. Cristo é santo, o anticristo é ímpio. Cristo, homem de dores, o anticristo, homem da iniquidade. Cristo, filho de Deus, o anticristo, filho de Satanás. Cristo, mistério da impiedade. Anticristo, mistério da iniquidade. Cristo, o bom pastor, o anticristo, pastor indigno. Cristo, exaltado nas alturas, o anticristo, lançado no inferno. Cristo humilhou-se, o anticristo exalta-se. Cristo é desprezado, o anticristo é admirado. Cristo purifica o templo, o anticristo profana o templo. Cristo é morto pelas pessoas, o anticristo mata as pessoas. Cristo é o cordeiro, o anticristo é a besta. Um simples levantamento das características do anticristo confirma a ideia de ser não só um falso Cristo, pseudo-cristos, mas também contra Cristo, anticristos. Disfarça-se em anjo de luz, apenas para lançar o mundo nas trevas espirituais. Como Satanás é destruidor e não criador, prometendo paz, lança o mundo na guerra. De todas as maneiras que se possa imaginar, é exatamente igual a Satanás, que habita nele. Ele confere poderes. Ele já está vivendo no mundo hoje? É questionamento. Prossegue o autor. O Espírito Anticristo está vivo e atuante. Trata-se da manifestação inspirada por Satanás de toda a impiedade e rebelião contra Deus, contra o que se relaciona com o Senhor e contra seu povo. Está em operação desde que o diabo coleava pelo jardim do Éden. É a força propulsora por trás de toda a história desafortunada da espécie humana. Guerras, assassinatos, roubos e abusos é a manifestação hedionda da natureza destrutiva do próprio enganador. Os autores do Novo Testamento asseguram que o espírito anticristo já estava ativo na época deles, há 20 séculos.
continuou andando no decorrer de toda a história da igreja, mediante perseguições, heresias, engano espiritual, falsos profetas e falsas religiões. De todas as formas, Satanás procurou combater a igreja durante toda a sua longa história, aguardando o momento adequado para habitar a pessoa certa, o anticristo, a fim de torná-la a sua obra-prima. Fecha aspas. Avançando nos estudos, a palavra de Deus nos registra em 1 João, capítulo 12, versículo 18, a seguinte narrativa: Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vamos agora fazer e usar como referência o livro Contagem Regressiva para a Volta de Jesus. Acontecimentos atuais que preparam o palco do maior evento futuro, do autor Dave Hunt, publicado pela obra missionária Chamada. E é um livro atual, embora a sua edição esteja aqui feita no ano de 2009. Mas vamos lá ao que relata o autor Dave Hunt sobre o tema que nós estamos estudando hoje. Na sua página de números 7, 8, 9 e 10. Vamos lá. Abre aspas. Fala Dave Hunt. A fraude perfeita. É praticamente certo que em algum lugar do planeta Terra, neste exato momento, o anticristo esteja vivo, esperando a sua hora, aguardando sua chance. Sensacionalismo banal? Nada disso. Essa possibilidade se baseia numa avaliação racional dos acontecimentos atuais, diante da profecia bíblica. Já o homem adulto, o anticristo, talvez esteja ativo na política e pode até ser um admirável líder mundial. Ele pode ser o presidente de uma empresa multinacional, um banqueiro internacional, pouco conhecido, mas com grande fortuna e influência nos bastidores da política, ou um astro dos esportes, ou pode surgir de repente, saindo do total anonimato. Em algum lugar, ele está sendo meticulosamente preparado, embora por enquanto talvez não se perceba, assim como os que lidam com ele diariamente, o papel extraordinário para o qual Satanás o está preparando, e quem por sua vez o possuirá completamente no momento oportuno. Seja ele quem for, e esteja onde estiver, uma paixão domina esse homem notável, sua extraordinária fome de poder. Mesmo assim, seu comportamento público é marcado pela benevolência, prudência, integridade e por princípios. Pode ser que, a esta altura da vida, ele ainda esteja convencido de que suas motivações são totalmente puras e altruístas. Anticristo. A mídia condicionou nossa mente de tal maneira que esta palavra evoca imediatamente a imagem de um homem sinistro, transpirando maldade por todos os poros. Mas as caricaturas de Hollywood acabam beneficiando o verdadeiro anticristo, já que ninguém suspeitará desse homem cujas admiráveis qualidades escondem tão bem seus propósitos malignos. Quando chegar a hora de sua surpreendente ascensão ao governo mundial, precipitada por uma crise global sem precedentes, ele será aclamado como o salvador do mundo. E é exatamente isso que ele aparentemente será. O apóstolo Paulo desfaz completamente todas as ideias erradas e nos apresenta fatos
alguns impressionantes. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Podemos ter certeza de que o anticristo aparecerá como o mais puro anjo de luz que Satanás pode produzir. A sociedade vem sendo gradativamente preparada para o advento do Messias de Satanás, e no momento histórico atual, ela finalmente produziu uma geração tão pervertida que irá realmente confundir o anticristo com Cristo. Em nome da liberdade e do direito de escolha, os Estados Unidos, considerada a mais abençoada entre as nações, condenou seus bebês ainda não nascidos à mais cruel das mortes, zombou da santidade do matrimônio, se diverte com filmes e músicas centradas em temas de violência, satanismo, perversões sexuais, já destruiu praticamente milhões de seus jovens através das drogas e criou uma zona de guerra urbana e um planeta envenenado. O mal logo estará maduro para a colheita. Jesus alertou que muitos viriam dizendo ser o Cristo. Esses vários anticristos menores já estavam no mundo, como explicou o apóstolo João em 1 João capítulo 2, versículo 18. Prepararia o caminho para o verdadeiro anticristo, que apareceria no fim dos últimos tempos. Veja a suprema fraude: Satanás posando de Deus, o anticristo fingindo ser o verdadeiro Cristo, e não só o mundo, como também uma igreja apóstata, totalmente envolvida pela mentira evidente. Em vez de um ataque frontal ao cristianismo, o maligno perverterá a igreja a partir de dentro, apresentando-se como seu fundador. Com grande astúcia, ele apresentará uma falsa imagem de Cristo, enquanto finge ser o Cristo. E através desse processo de substituição, ele buscará minar e perverter tudo que Cristo verdadeiramente é. Qualquer coisa menos brilhante que essa estratégia diabolicamente malévola não estará à altura do gênio sórdido de Satanás. Esse é o cenário, e é completamente diferente do que a maioria das pessoas imagina. Quando acreditam num anticristo literal, elas supõem que ele será um ogro, obviamente maligno, que qualquer criancinha poderia reconhecer imediatamente. Porém, na verdade, ele será a imitação mais parecida com Cristo que Satanás é capaz de produzir. Completamente enganado por esse disfarce descarado, o mundo irá aclamá-lo como seu libertador. É exatamente aqui que a trama se complica. Se o anticristo irá de fato fingir ser o Cristo, então seus seguidores serão cristãos, a igreja daqueles dias irá aclamá-lo como seu líder, praticamente sem nenhuma objeção, como fez ali, abre parênteses, como fizeram os alemães durante a Segunda Guerra Mundial em relação a Hitler. Prossegue o autor, fecha parênteses, prossegue o autor. Uma perversão e o engano dessas proporções é algo que não conseguimos nem imaginar. Certamente, não é isso que o cidadão mediano tem levado a crer. Contudo, esse é o cenário que a Bíblia apresenta e para o qual os acontecimentos atuais parecem apontar cada vez mais. Como poderia acontecer isso? Fica imediatamente claro que esse cenário inimaginável requer certas condições prévias para garantir que se torne viável. A primeira, a igreja apóstata dos últimos dias precisa se tornar tão corrupta ao ponto de realmente opor-se ao que Cristo ensinou e, ao mesmo tempo, afirmar que é fiel a Ele. A mentira de Satanás será honrada como verdade de Deus, sem que os líderes eclesiásticos que enganam e os que são enganados sequer percebam que essa metamorfose ocorreu. Além disso, a preparação para a grande farsa terá de estar bem adiantada dentro da própria igreja dos últimos dias.
muito antes do surgimento do anticristo. Será que Paulo tinha outra coisa em mente quando alertou? Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, abandono da fé, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Quando esse tempo chegar, a sã doutrina será desprezada, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Para muitas pessoas, a verdade objetiva será sido substituída por emoções e experiências subjetivas. Para outras, o intelectualismo e o ceticismo terão legitimado o que parece ser um aperfeiçoamento muito razoável do cristianismo. O próprio Senhor Jesus, que questionou se haveria fé na terra quando ele voltar, conforme é narrado em Lucas capítulo 18, versículo 8, usou linguagem semelhante à de Paulo, quando seus discípulos lhe perguntaram como seriam os últimos tempos antes de sua vinda. Jesus explicou que seria a época da maior farsa religiosa que o mundo já viu. Observemos aqui, frisemos. Jesus explicou que seria a época da maior farsa religiosa que o mundo já viu, ou jamais veria. Na introdução do seu sermão, ele faz um alerta solene: vede que ninguém vos engane, conforme Mateus, capítulo 24, versículo de número 4. Fecha aspas. Vimos então o perigo da apostasia e sua relação direta com os eventos futuros. E nesse sentido, em relação à apostasia, vamos agora fazer referência, usar aqui a citação, farei uma citação do contido no livro A Razão da Nossa Esperança, Alegria, Crescimento e Firmeza nas Cartas de Pedro, do autor Valmir Nascimento, obra publicada pela CPAD no ano de 2019. Vamos aqui ao que diz o contido na página de número 137 e ainda 138. Vamos lá ao que diz o professor Valmir Nascimento, abre aspas. Apostasia e sincretismo religioso, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16. Como exemplo do desvio do caminho da verdade, Pedro traz à memória o profeta Balaão, o controverso mensageiro do Antigo Testamento, conforme Números 22 e 26. Apesar de ter aparentemente resistido à proposta de Balaque de amaldiçoar Israel, seu coração ambicionava a recompensa prometida pelo rei moabita. Atribuiu-se a ele o fato de os israelitas terem sido seduzidos a adorar Baal e levados a se prostituírem com as mulheres moabitas, conforme Números capítulo 25, Judas, verso 11, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Tornou-se assim um péssimo exemplo de apostasia e sincretismo religioso que tenta misturar a fé cristã com outras religiões. A tentativa de conciliar diferentes dogmas religiosos é uma marca da presente era, sob o falso argumento de que as várias religiões do mundo são nada mais que aspectos diferentes de uma mesma divindade. Esse argumento tem tirado muitos cristãos do caminho da verdade. Embora seja nosso dever respeitar as outras religiões, conferindo-lhes a mesma liberdade, não é possível conciliar as doutrinas cristãs com os outros dogmas que confrontam diretamente a verdade das Escrituras. Segundo a Bíblia, só existe um caminho que conduz o homem a Deus, e é Jesus Cristo. E ainda um tópico que fala sobre libertinagem, relacionado a 2 Pedro, capítulo 2, versículos 17 e 19. O apóstolo afirma que os falsos mestres são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas
eternamente se reserva. Versículo 17. Noutras palavras, eles não têm nenhum valor, nenhum alvo e nenhum futuro. Qual a isca que eles usavam para atrair os incautos? Eles usavam suas falas arrogantes e presunçosas, engodando com as consciências da carne e com as dissoluções acerca que se estavam afastando dos que andam em erro. Versículo 18. Segundo Michael Green, a verbosidade pomposa era a sua arma para pegar os desprevenidos na armadilha, e a licenciosidade era a isca no seu anzol. Apesar de prometerem liberdade, os falsos mestres e os homens impiedosos vivem escravizados pelo pecado. Versículo 19. Na pós-modernidade, onde impera o relativismo ético e a libertinagem, filosofias, ideologias que apregoam e prometem essa mesma libertação do indivíduo para que sejam livres das amarras morais, de valores tradicionais e familiares, dizem: no fim, tais pessoas tornam-se escravas dos seus próprios vícios. Estão fisicamente soltas, mas interiormente aprisionadas. Possuem uma suposta liberdade de escolha, mas não conseguem abandonar as correntes de seus hábitos destruidores. Somente Jesus proporciona verdadeira liberdade. Fecha aspas. E ainda em relação à apostasia, vamos aqui estar fazendo a citação da obra A Apostasia, expondo a sabotagem interna do cristianismo, da obra missionária chamada da Meia-Noite, Apostasia Vindoura, dos autores Mark Hitchcock e Jeff Kingley, publicado no ano de 2017, e a primeira edição aqui no Brasil, 2019. Vamos lá, o contido na página de número 185 e 186. Declaram os autores, abre aspas: Ei, Judas, no último livro do Novo Testamento, antes do desdobramento de Apocalipse, Judas, o meio-irmão de Jesus, convoca todos os seguidores de Jesus a se apegarem ao cristianismo clássico e a batalharem por ele. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiado aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. O livro de Judas tem sido chamado por alguns de Atos dos Apóstatas. Ele alerta seriamente que apóstatas irão se misturar com o povo de Deus, fingindo que são crentes verdadeiros. Diante desse perigo sempre presente, os seguidores de Jesus devem batalhar ou defender a fé. A palavra que Judas usa para batalhassem, na língua original, transmite a ideia de uma luta extenuante e intensa. Todo crente em Cristo deve batalhar pela fé, isto é, o corpo ortodoxo de verdade e doutrina contido na palavra de Deus. Observe como a fé foi transmitida. Ela foi confiada e entregue a nós por Deus, com certeza e finalidade, de uma vez por todas, na sua palavra, sem nenhuma necessidade de adicionar ou alterar. Nós temos o clássico. Batalhar pela fé não significa que precisamos ser contenciosos ou irados, mas que devemos defendê-la. No entanto, muitos hoje em dia estão desabando ao invés de lutar. Somos seduzidos por nossa cultura a diluir a verdade ou simplesmente omitir as partes mais difíceis de serem aceitas. Fecha aspas. Nós observamos durante este estudo toda uma sequência
que nos mostra como os eventos estão ocorrendo de forma rápida e que tudo isso se encaixa nas profecias bíblicas. E melhor, que as profecias bíblicas já vaticinaram sobre esses acontecimentos, que nos mostram que o arrebatamento é iminente, que a igreja será levada pelo Senhor e que terá início aqui nesta terra o reinado do anticristo, sobretudo durante o período da grande tribulação. E sobre isso, a grande tribulação, já fizemos estudo anterior, e ainda agora especificamente sobre o anticristo e a apostasia que antecede e que imperará no seu reinado, nós observamos ainda que durante o transcorrer da história, muitos cristãos, muitos eruditos, muitos estudiosos têm testificado esse espírito anticristo operando. E dentre eles, conforme o próprio professor e pastor Elinaldo Renovato já citou, conforme observamos na sua citação, que realizamos ainda hoje, falou sobre Adolf Hitler, né? Outros falam sobre Nero, sobre Napoleão, mas enfim, falou-se sobre Adolf Hitler como um prenúncio, né? Uma amostra do que será o reinado do anticristo. Mas enfim, sobre o terrível legado de Hitler para a humanidade, que até hoje nos causa horror, né? E nos causa aí uma perspectiva que nos mostra a crueldade ao ponto que a humanidade pode chegar no aspecto de destruir, né, de destruição. Vamos aqui ao que narra o autor David Hunt na sua obra Hitler, o quase anticristo, a sinistra conexão entre o ocultismo, nazismo e a nova era, publicado pela obra missionária chamada da Meia-Noite, no ano de 1995, mas a sua atualidade é impressionante. Mas vamos ao que está relacionado ao nosso estudo. Vamos fazer citação aqui no contido na página de número 65, a página 67. Uma breve citação, alguns pontos interessantes. Abre aspas, declara David Hunt. Percebemos com clareza o horror do nazismo, mas milhões de alemães sinceros deixaram de notá-lo até que fosse tarde demais. Será possível que o mundo atual esteja sendo enganado pela mesma mentira em escala ainda muito maior? Se for assim, o holocausto vindouro será indescritível através da linguagem e dos conceitos presentes. Se devemos acreditar nas profecias bíblicas, e até hoje elas provaram ser 100% exatas, Hitler e o nacionalsocialismo nos deram uma amostra de algo bem maior e mais maligno ainda por vir. Aqueles que não o reconhecerem serão as próximas vítimas. Devemos seriamente perguntar a nós mesmos qual é a maior cegueira, a inabilidade dos que viviam naquele tempo para enfrentar o que realmente estava acontecendo na Alemanha na década de 30, ou a nossa recusa atual, com todos os fatos expostos diante de nós, em tomar conhecimento da verdade real a respeito de Hitler. Fecha aspas. Hoje, a humanidade, ao olhar as páginas da sua história, percebe que no passado existe ali uma página manchada com terrível sofrimento, dor e destruição, que é o período da Segunda Grande Guerra Mundial, onde Adolf Hitler chegou ao poder usando de subterfúgios escusos, usando da mentira, do engano, seduzindo e conquistando
os seus cidadãos do seu país, e sobretudo depois promove a matança, o assassinato em massa de muitos judeus e de outras etnias. E o que acontece? Durante esse período, a igreja na Alemanha, os seus líderes fizeram pactos com esse governante terrível, com Adolf Hitler. Mas não foram todos os pastores, não foram todas as pessoas que fizeram esses acordos ou participaram dessa aliança. Existiam aqueles que não eram guiados pelos seus desejos e por aquilo que as pessoas promovem, mas eram guiadas por Deus, aqueles que faziam parte da igreja verdadeira, que não se corrompiam diante das mais terríveis perseguições e também das mais prazerosas oportunidades. Dentre elas se encontra um pastor, Dietrich Bonhoeffer, que se posicionou de maneira ferrenha contra o nazismo e contra as mentiras proporcionadas por Hitler, e alertou aos líderes eclesiásticos dos perigos dessa aliança. Não deram crédito, perseguiram e até promoveram a prisão de Dietrich Bonhoeffer, e também viram com uma certa alegria a sua morte. Mas hoje, uma vez mais, a igreja sabe da verdade, porque o Senhor nos proporciona para que nós saibamos da verdade. E compreendemos que houve uma pessoa, dentre outras, mas sobretudo Bonhoeffer, que se posicionou, não participou desse acordo com os nazistas, não participou dos planos escusos que muitas pessoas se venderam e se renderam. Não. Mas é necessário que nós ainda venhamos a fazer uma citação aqui do contido no livro de meditações do próprio Dietrich Bonhoeffer, discípulo, testemunha e mártir, publicado pela editora Sinodal no ano de 2005. A página de número 49, há o seguinte relato, abre aspas: a igreja muitas vezes é comparada com um barco. Muitas vezes a representação deste simbolismo sugere uma grande tranquilidade. Olhando por esse prisma, o pessoal dentro do barco está fazendo um belo passeio, com os olhos e corações abertos à beleza da criação que se pode ver. Sem dúvida, a igreja deve ser também esse lugar onde a gente busca a tranquilidade, onde o louvor sai fácil e do qual a gente tem saudade. A igreja como lugar da fraternidade, do abraço, da alegria, do encontro. O mesmo símbolo, porém, em outros quadros, é retratado por um barco na fúria das águas, o céu carregado, a vela do barco já em frangalhos, e as pessoas com rostos mostrando pânico. As duas ilustrações estão falando da mesma igreja. Bonhoeffer, quando morava nos Estados Unidos, estava vivendo uma realidade mais parecida com a primeira imagem, mas retornou ao seu país, onde a situação da igreja se assemelhava à segunda ilustração. A igreja dividia-se entre apoiar o regime nazista com seus planos de subjugar o mundo, e em pleno processo de extermínio de judeus e de outras pessoas, e a oposição ao regime, que trouxe consigo rupturas na própria igreja. O próprio Bonhoeffer foi fundador de um seminário clandestino e ilegal. Por conta de sua pregação clara do Evangelho, diante do qual um regime como o nazismo é legítimo, ele acabou sendo preso e executado. A igreja, no turbilhão dos ventos e das águas, não pode esmorecer. Não
porque ela é muito forte e heróica, mas porque no barco, em ambas as situações retratadas, está mais alguém. Cristo, que dá o norte e conhece os caminhos pelo meio da tormenta. A certeza da presença do Cristo perpassa cada passo na vida desta testemunha, que foi Bonhoeffer. Fecha aspas. O livro em referência chama-se Dietrich Bonhoeffer, discípulo, testemunha e mártir. Meditações, de Harold Malczynski, sobre textos selecionados de Dietrich Bonhoeffer. Os assuntos que tratamos hoje são os assuntos extensos, que requerem de nossa parte um pouco mais de tempo, para que possamos então nos aprofundarmos com mais eficácia nessa temática. Porém, creio que de maneira breve e sucinta, nós podemos ter uma noção do que são esses fenômenos, esses acontecimentos, esses eventos. E por fim, gostaria aqui de estar fazendo a citação do contido na página 69 do livro Hitler, o Quase Anticristo, do autor David Hunt, obra já citada anteriormente, mas a qual agora nós faremos a referência da respectiva página, 69. Diz assim: sim, Jesus deixou seus discípulos com uma nota positiva. Ele prometeu voltar. O cumprimento dessa promessa resultará na retirada deste mundo, no arrebatamento, antes do holocausto, daqueles que creram nele e que o estão esperando. Não importa que circunstâncias enfrentamos, ele nos deu sua paz e alegria. Antes de ir para a cruz, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, registra. Por essa paz, Jesus pagou com sua vida no Calvário. Trata-se de uma paz que somente pode ser experimentada por aqueles em cujos corações ele vive, aqueles que o receberam como Salvador e Senhor. Depois que o reino do Anticristo terminar em destruição, Jesus reinará finalmente sobre esta terra. Em qual reino estaremos depende da decisão que tomarmos agora, pela verdade de Deus ou pela mentira. Graças a Deus, meus irmãos. Fecha aspas, né? Mas graças a Deus, meus irmãos, nós, por fim, observamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nos últimos dias haveria o perigo da apostasia, que antecede a grande tribulação. E por fim, no reinado do Anticristo, essa apostasia se efetivaria de uma forma nunca antes vista. E a palavra do Senhor, narrada no capítulo 3 da segunda epístola de Timóteo, do versículo 1, nos narra que: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Mas o Senhor nos dá o antídoto contra essa apostasia. No versículo 14, nos é narrada a seguinte passagem: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E concluindo, faremos agora a citação do contido no livro Quanto Tempo Nos Resta? Provas convincentes da volta iminente de Cristo, do autor David Hunt, obra publicada pela Chamada da Meia-Noite no ano de 1996, porém muito atual, inclusive para os nossos dias. Diz aqui o autor David Hunt, abre aspas, não se engane, a escolha real que todos encaramos momento a momento é que entre o novo mundo do homem e o de Deus, além disso, a verdadeira prova é se realmente desejamos fazer essa troca agora, quando a vida é vibrante, excitante e agradável. É claro, todos nós queremos trocar a doença, a morte e o inferno pelo céu. Mas será que nós, agora mesmo, queremos trocar o melhor que este mundo tem a oferecer pela presença de Deus? Tal é o desafio singular do arrebatamento iminente. Quanto tempo nos resta? A verdadeira questão é, mais apropriadamente, quanto tempo desejamos que nos reste até o arrebatamento? Esse é o impacto penetrante da iminência e dos muitos avisos de Jesus para vigiar e esperar e estar pronto para seu retorno a qualquer momento. O arrebatamento é algo que realmente queremos agora, ou esperamos um adiamento? Sim, nossos corações estão divididos, porque desejamos ver nossos amigos descrentes e nossos queridos aceitarem a Cristo antes de ser tarde demais, para sempre. Mas nada deve ficar no caminho do nosso amor por Ele. Que a esperança de seu retorno iminente se torne nossa paixão e produza seu fruto purificador em nossas vidas e através de nós tenha impacto em muitos outros, antes que seja para sempre tarde demais. A igreja não espera, meus irmãos, o reinado do anticristo. Nós estamos esperando o reinado de Cristo. Nós estamos esperando a volta de Cristo. E isso, meus irmãos, é a iminência que nós cremos do arrebatamento, que pode acontecer a qualquer instante. Por isso, a igreja ainda declara, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seja todo louvor, toda honra, toda glória, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.